Olá pessoal, tudo bom? A gente se encontrou já no primeiro encontro presencial, não é? E agora estou eu aqui novamente, professora Luciana, para conversar com vocês sobre o que nós vamos fazer agora, no segundo encontro presencial. Lembrando que nós estamos aqui na formação DETIC, Docência Integrada às Tecnologias da Informação e Comunicação, e que o professor Robson Carlos Loureiro coordena essa formação junto comigo. Quais são os nossos objetivos para esse segundo encontro presencial? Conhecer as principais ferramentas disponíveis no Solar. Então a gente vai navegar um pouquinho aqui com vocês para conhecer cada elemento que você pode fazer uso na sua formação, no nosso encontro presencial dentro do Solar. Compreender como podem ser utilizadas no contexto educacional e conhecer os espaços virtuais do DETIC. Quais são as atividades que nós temos então? Nós vamos primeiro trabalhar com um questionário de sondagem. No segundo momento, nós vamos trabalhar com o fórum, vocês vão conhecer como é que funciona o fórum, vou dar aqui algumas dicas para vocês. E como nós temos muitos fóruns nessa formação, é bacana vocês tentarem colocar em prática essas dicas que eu vou passar para vocês. Nós temos então o chat, para vocês conhecerem como é que ele funciona, um material de apoio, como é que é, onde é que você tem que tirar elementos, onde é que está esse local, onde ficam disponibilizados os slides, alguns PDFs que são trabalhados durante a formação. Vocês vão fazer uma tarefinha de pesquisa e tentar colocar esses arquivos em portfólios que vão ser aqui apresentados para vocês. Tá aqui então, essa é a barra lateral do Solar. No slide fica muito difícil a gente colocar a barra como ela é, mas a gente vai navegar um pouquinho na internet para conhecer quais são essas ferramentas que o Solar dispõe para a gente. Vamos lá? Muito bom. Tá aqui, ó. Essa é a barra lateral, o menu, onde a gente tem aí vários links, onde pode inserir, tá buscando as ferramentas. Então aqui quando a gente clica no início, vocês vão ver que vai continuar aqui. E esses ícones que tem aqui são os mesmos que tem aqui na barra lateral. Mas como eles são os mais utilizados, então você pode ir direto a eles conforme a sua necessidade. Mas pode também navegar aqui pela lateral, lado esquerdo, sem problema nenhum, tá bom? Vamos aqui em aulas. Pronto. Aqui nós temos o chamado aplicativo DETIC, O que acontece? Lembra lá no primeiro encontro presencial que eu falei para vocês que nós temos um aplicativo que está disponibilizado lá no nosso portal? Pois é o mesmo aplicativo. Vocês podem entrar tanto aqui pelo Solar quanto lá pelo portal, tá certo? Então, o que acontece? Quando nós terminamos a formação, depois de um tempo, o Solar é fechado, aquele curso, aquele espaço é fechado para vocês. Então nós colocamos o aplicativo no portal para que ele sempre estivesse à disposição de vocês, caso depois de muitos anos vocês precisem dele, tá certo? Vamos aqui então em informações. Aqui vocês vão ter a ementa, os objetivos, um resumo daquilo que a gente faz no DETIC. É claro que esse período aqui é um período que não vai servir mais para vocês. Quando vocês fizerem a matrícula no Solar, o período vai ser outro, Mas a ementa e a proposta continuam as mesmas. O fato é que em informações vocês vão conhecer e saber um pouco mais sobre do que se trata a formação DETIC. Vamos aqui conhecer a agenda. A agenda é um local muito precioso, Essa agenda fica disponibilizada aqui no Solar, mas também fica disponibilizada no portal. Então aqui, essas datas, obviamente, não são as datas que vocês vão seguir, mas são datas que vão nortear vocês na época que vocês estiverem fazendo aí a formação de vocês. Então nós colocamos as datas para encontro presencial, nós colocamos as datas de início e de término para cada momento da formação de vocês. Além disso, nós colocamos o local onde ela vai acontecer, horário, conforme for a necessidade. Então, se a gente baixar um pouquinho ali a barra de rolagem, vocês vão ver que estão sendo contemplados todos os encontros presenciais, todos os momentos e módulos que a gente tem na formação. Vamos então para material de apoio. Aqui no material de apoio, os arquivos vão sendo depositados conforme a formação vai acontecendo. Essa formação DETIC aqui já finalizou e nós trabalhamos com todos esses arquivos aqui, além daqueles que são disponibilizados no aplicativo.
Então você pode vir em material de apoio, baixar o material que você precisa, né, conforme a orientação do seu tutor ou a orientação nossa da coordenação, avisando vocês que alguns slides que a gente está utilizando já estão disponíveis no material de apoio. Vamos aqui para participantes. Então aqui o que acontece? Nós conseguimos ver todas as pessoas que estão matriculadas ou estão inseridas nesse espaço virtual do Solar. Aqui, por exemplo, nós temos a tutora que acompanha vocês, né? Aqui são outros tutores, geralmente são bolsistas que precisam estar entrando no ambiente para conhecer aquilo que a gente está fazendo e para poder captar algumas informações, então eles também são chamados de tutores. Mas tá aqui eu, né? O professor Robson também aparece, tá certo? E a partir daqui nós temos os alunos que participam dessa formação, ou o que a gente chama de cursistas, porque vocês, professores, são considerados cursistas e os alunos de vocês também são considerados cursistas. Uma coisa que a gente gostaria muito de ressaltar aqui nesse momento é que é muito importante que a foto de vocês apareça, né, para nós dentro do Solar, para que o ambiente ele se humanize. Se a gente olhar para vocês sempre com essa carinha aqui de bonequinho, fica complicado para a gente reconhecer vocês e tentar estabelecer aí uma formação de vínculo. Então a gente pede que todas as pessoas insiram uma foto dentro do Solar. Como é que faz isso? Da maneira mais fácil do mundo. Vamos descer aqui no menu, lá embaixo nós temos aqui em foto. Clicando, vocês podem escolher o arquivo que está no seu computador e inserir a imagem. Pronto, é simples assim, né? Você escolhe uma imagem bem legal, tenta colocar a imagem do seu rosto, né? Se for colocar a imagem do corpo inteiro, fica difícil da gente reconhecer. Ou então, for colocar uma outra imagem, né? Também fica difícil. Tenta colocar uma imagem de rosto, não comprometedora, né? Para que a gente possa reconhecer vocês aí nesse espaço virtual. Tem gente que acha assim, que colocar foto é um pouco complicado, porque não vai invadir a privacidade, mas aqui a gente está trabalhando só no Solar. E se você colocar uma foto discreta, só para a gente reconhecer você, não vai haver problema algum, ok? Vamos então navegar um pouquinho mais? Aqui, ó, justamente na parte das atividades. Nós temos várias aqui. Vamos entrar no fórum. Quando você entra em fórum, o que você tem? Você tem várias salas de fórum que são abertas. No nosso DTIC, nós temos o Fórum do Perfil, o Fórum 2, Uso Pedagógico das Ferramentas Digitais, o Fórum 3 de Desenvolvimento de Planejamento, o Fórum 4 de Aplicação e Resultados Obtidos e o Fórum 5 de Processos de Avaliação. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro encontro presencial que o Fórum 1, 2, 3 e 4 são fóruns que vão ser levados em consideração na sua frequência. O Fórum 5 não, é opcional. Você entra se você quiser ou tiver alguma dúvida, ok? O Fórum de Acompanhamento de Rendimento é um fórum que a gente vai ficar colocando planilhas dos rendimentos de vocês em relação àquilo que vocês estão desenvolvendo na formação, tá? Então vocês sempre vão ter um feedback do tutor a partir desse fórum, tá ok? E é interessante vocês saberem, conhecerem um pouquinho mais do fórum, porque aqui nós temos datas de início, datas de fim. Então precisa ficar atento a esse início, a esse fim, porque uma vez finalizado o fórum, a gente não consegue mais abrir, porque é uma situação vinculada ao próprio Solar, ao próprio sistema. Então a gente não tem um controle em relação a essa questão, a não ser o administrador. Okay? Então fiquem atentos ao início, à data de início, à data de término do fórum, para vocês não perderem a atividade. Nós temos aqui o portfólio. Aqui, no nosso caso aqui, a gente trabalha com o portfólio do professor, mas quando você entrar no seu portfólio, você vai ver uma pasta só para você. E dentro dessa pasta com o seu nome, você pode colocar os arquivos que você quiser. Em portfólio de grupo, aqui não tem nenhum grupo, né, que não foi aberto nenhuma dupla, mas o seu tutor vai abrir uma pasta com o seu nome e o nome do seu aluno, para caso vocês queiram utilizar esse portfólio, vocês podem colocar os arquivos da dupla, ok? E aí nós temos aqui a ferramenta de chat, que é uma ferramenta chamada aqui de chat livre. Você pode entrar e, marcando um horário com as pessoas com quem você quer conversar, fica mais fácil de você ter aí um companheiro, né, para poder dialogar, tirar dúvidas, né? Marque com o seu tutor, um dia que você tiver dúvida, você chega para ele e fala assim, olha, vamos marcar um chat tal dia, tal hora, e aí, com certeza ele vai estar aqui com você para esclarecer suas dúvidas. E
Mensagem é muito simples porque é o correio eletrônico convencional, né? E aqui você pode escrever, tem a caixa de entrada e você pode verificar quais são as mensagens que vocês enviaram, ok? Então, o Solar é uma ferramenta muito simples, né? De certa forma intuitiva e não fica assim complicado de vocês navegarem e entenderem como é que ele funciona. Mas, se tiver dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato com o seu tutor para que você entenda um pouco melhor e esclareça as suas dúvidas. Então, vamos prosseguir lá nos nossos slides. Então pronto, qual é a primeira atividade que vocês vão desenvolver hoje? É uma atividade de material de apoio. Então, como eu já mostrei o Solar para vocês, vocês precisam localizar e baixar o arquivo slides do segundo EP. E com esse arquivo, vocês vão utilizar para poder executar as atividades solicitadas. Então, você baixa esse arquivo e vai passando slide por slide, executando as atividades. Esses slides que eu estou pedindo para vocês baixarem, são justamente esses que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, quando vocês forem fazer, sintam-se à vontade de seguir pelos slides que vocês vão baixar, ou então pela continuidade que eu vou dar aqui, né, esse espaço do segundo encontro presencial, ok? A segunda atividade, né, depois de você baixar lá os slides, é você responder os questionários de sondagem. Veja que nós temos duas opções. Se você é professor, você vai ter um link, né, compartilhado nesses slides, você vai clicar, vai abrir então um formulário na internet e você vai responder a todas as perguntas que estão lá. Mas se você é aluno, né, vai ter um outro link para você e você vai responder perguntas similares àquelas que são feitas para o seu professor, né? Então é importante você ficar atento aos slides, porque esses aqui não contêm ainda o link, mas aqueles que vão ser fornecidos para vocês na época que vocês estiverem fazendo a formação, vai estar então com o link para vocês clicarem e acessar esses questionários, responderem, né? E lembre também que essa atividade aqui é uma atividade obrigatória. Se você não fizer o questionário de sondagem, você pode fazer todas as outras atividades, atingir o percentual de frequência e ainda assim não receber o conceito satisfatório, tá bom? Então fique atento para responder aí, pelo menos o professor, ao questionário de sondagem. No fórum, né? O que vocês vão ter que fazer no fórum agora nesse segundo encontro presencial? Vocês vão ter que fazer um perfil de vocês. O que é isso? Uma apresentação sobre você. Quem é você? Então, dizendo qual é a sua formação acadêmica, quais são as atividades que você realiza na universidade, quais são as suas preferências, os seus hobbies, né? Inclusive, quando você estiver participando desse fórum, se você quiser localizar algum colega seu da universidade, você pode ler o perfil dos outros colegas e responder também, se comunicar com ele pelo fórum. Agora, uma coisa muito importante, eu diria até uma dica valiosíssima para vocês, nesse momento que vocês estão trabalhando com o fórum, é o seguinte: lembrem-se de não escrever muito no fórum, né? O fórum é nada mais nada menos que um diálogo, mas ele é um diálogo assíncrono. Então, se a gente escreve muito no fórum, significa que a gente é muito prolixo, né? Então, se a gente puder colocar as informações de forma mais objetiva, seria muito interessante para vocês e para os colegas de vocês que vão se comunicar. Então, evita aí escrever aquelas cartas enormes, né? Seja mais objetivo e, ao mesmo tempo, né, passe a informação que você quer, para que a outra pessoa também se sinta, né, à vontade e sinta a necessidade de se comunicar com você. Em relação ao chat, nós estamos aqui ofertando para vocês um chat livre, né? E nessa atividade, vocês precisam entrar no chat. Entrando no chat, vocês precisam escrever sobre as expectativas de vocês em relação à formação, precisam apresentar essas expectativas, né, para os outros colegas e conversar com eles para manter o primeiro contato. Então, o primeiro contato vai acontecer no fórum, no perfil, mas a gente também está pedindo que vocês utilizem o chat para vocês sentirem a diferença do que é conversar, né, online, embora muitos de vocês já conheçam isso, trabalhem com outras ferramentas, né? Mas principalmente nesse momento para diferenciar de uma assíncrona e vocês perceberem como é que vocês poderiam, por exemplo, trabalhar com os alunos de vocês utilizando essas ferramentas. Eu queria, por favor, que a gente entrasse lá no chat, porque tem um elemento muito importante que vocês precisam saber. Quando a gente entra no chat, nós conseguimos visualizar todas as pessoas que deveriam estar presentes aqui no chat. Achei ótimo que isso aconteceu nesse momento.
Então, a única pessoa que está presente nesse chat sou eu. Essas outras pessoas que estão aqui não estão no chat. Mas aí vocês poderiam me perguntar, então por que a foto delas e o nome delas está aqui? É porque quando a gente entra no chat, né, nós temos mania de sair do chat simplesmente clicando nesse xizinho aqui. Quando isso acontece, né, o software não reconhece que a gente realmente saiu do chat. Então, para sair do chat do Solar e você realmente ter a sua foto e o seu nome retirados do chat, é importante que você clique nesse botão sair. Como essas pessoas todas não fizeram isso, não tomaram esse cuidado, então a foto delas, a imagem delas está aqui e vai ficar até o curso terminar ou até o Solar fechar para essa formação, tá bom? Então, ao sair, cuidado para não clicar lá no X, clique no botãozinho sair que você vai ter sua foto e seu nome retirado do chat. Então vamos voltar lá para os slides. Ótimo. Então nós temos aí algumas atividades, né? Começou com material de apoio, né? Passou pelo questionário, passou pelo fórum, passou pelo chat e nós temos mais algumas coisinhas para vocês fazerem. Uma pesquisa na internet. Então o que é para fazer? Pesquisar uma imagem que retrate o uso da tecnologia digital no cotidiano. Você vai lá, pega uma imagem, copia essa imagem para um arquivo doc, tá certo? E nesse arquivo doc, lembra de colocar a fonte de onde você tirou a imagem, tá? Para que isso? Vamos ver que a atividade ainda continua. Você vai escrever nesse mesmo arquivo doc uma frase, né, relacionando o uso da tecnologia digital com a sua área do conhecimento específico. Então, o que aquela imagem traz para você, né, quando você pensa a sua área de conhecimento ou então a docência nessa área de conhecimento? Você vai escrever uma frase, vai escrever um texto pequenininho, mas é pequeno mesmo, tá, gente? No máximo 5 linhas estourando, tá? E vai salvar esse arquivo e colocar em portfólio, no seu portfólio individual, e vai colocar em portfólio de grupos, caso as pastas nesse portfólio já estejam abertas para vocês. Quando eu chamo vocês, é você, o professor e seu aluno parceiro, ok? Muito bem. Essa então foi a última atividade que vocês precisariam ter desempenhado nesse segundo encontro presencial. Se vocês tiverem alguma dúvida de compreensão do que realmente precisa ser feito, né? Se você entendeu e na hora H de fazer acontecer, você não conseguiu, né, colocar em prática, entre em contato com a gente. A data e o horário desse segundo encontro presencial vai ser divulgado para vocês no momento mais adequado. E aí, se você quiser participar conosco, né, à distância, mas sincronamente, também sinta-se à vontade. Então, nós marcamos uma data e uma hora aqui no live. E se você quiser, nessa data e nessa hora, estar aí no seu laboratório, seja no interior do Ceará, seja aqui em Fortaleza mesmo, não há problema algum. É só você se conectar ao Solar e a gente pode fazer essa discussão no fórum, no chat, você colocar no seu portfólio, a gente apresentar aqui e discutir, tá ok? Então, sintam-se à vontade para isso e se tiverem dúvida, sempre entre em contato com a gente. Aqui eu estou reforçando novamente os nossos endereços. Então, no portal nós temos www.virtual.ufc.br/detic, que é um espaço muito bacana para você conhecer mais de perto aquilo que a gente já fez nas outras edições e a agenda que fica disponível, um blog muito bacana que tem lá, que você pode navegar para conhecer sempre as novidades que a gente está colocando. No Facebook nós temos então a nossa página detic.ufc, onde você também pode se colocar. O que você gostou, o que não gostou, como é que está seu processo nessa formação. Entre em contato com a gente, que a gente vai receber sua informação e vai dar um retorno relativamente rápido. No YouTube nós temos também aí vários vídeos que foram confeccionados, tanto das oficinas quanto de outras edições do DETIC e de outras informações que vocês podem obter. Nós desenvolvemos também alguns podcasts que podem interessar vocês e que ficam disponíveis aí no DETIC UFC dentro do YouTube. Apesar de ser podcast, a gente coloca lá. Comunicação com a gente via Gmail, detic.ufc@gmail.com. Qualquer dúvida, né, tem uma coisa assim mais institucional, declaração, certificado, alguma confusão, conversa com a gente pelo Gmail, que a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. E, mais uma vez, reforça a ideia de Solar. Cuidado para não entrar no endereço errado. O Solar tem 2 endereços.
O endereço mais utilizado é um endereço que a gente não utiliza, né? Parece até contraditório, mas por quê? Porque o Solar, que é mais utilizado, é utilizado pelos alunos dos cursos de graduação semipresencial. Então, como nós temos mais de 2.000 alunos, é por isso que ele é o mais utilizado. Mas nós utilizamos esse endereço aqui, ó, solarpresencial.virtual.ufc.br. Então, nesse endereço, você pode colocar o seu login, sua senha, que vai dar tudo certo, você vai acessar normalmente. Estamos aqui, então, querendo saber se vocês têm algumas dúvidas, né? Se tiverem, mandem para a gente por e-mail, contacte o seu tutor, né? Entra no Solar, conversa com ele, passa a informação também para a gente pelo Solar, sem problema algum. A gente está aqui à disposição de vocês, espero ter contribuído aqui com mais algumas informações, né? E até breve.